Bom dia, pessoal de casa, boa tarde, boa noite, você que está assistindo em casa, boa noite aqui o pessoal que está presente aqui assistindo. Vamos com o CFS, finalmente aí, eu confesso para vocês que eu fiquei até surpreso, né? Assim, quem me perguntava, eu acreditava aí de repente num CFO, num CFSD, esse ano ainda, o CFS eu achei que talvez fosse ficar aí mais para o ano que vem, mas saiu, felizmente. Vamos aproveitar então que deram um bom prazo aí para estudo e eu trouxe hoje aqui primeiro, rapidamente aqui passar sobre a apresentação do curso, alguns pontos que vocês já sabem, mas aí eu já converso um pouquinho também sobre como vai ser aqui o curso. Então você que está assistindo isso, que é uma aula que fica aberta, você é para saber como funciona o curso. Então você tem lá a página, lembrando que tanto faz quem está inscrito aqui na BVO ou pela concurseria, você tem direito a assistir às aulas presenciais quando são gravadas aqui e assistir online também. Fica tudo à disposição igual, tá? O pessoal sempre pergunta, vai ter tal aula, vai ter tal encontro, vai ter o Zoom, né? Vai ficar disponível depois? Sim, com certeza. Tudo fica disponível depois. A diferença de você assistir presencial é que você está aqui em contato com o professor tal, e depois assiste online, acelerado se quiser também, mas é a mesma coisa, tá? Hoje não há mais diferença a inscrição feita na BVO, concurseria, não tem mais essa diferença, porque devido à pandemia não dá para garantir que vá ter algo presencial, não dá para garantir que daqui a pouco não vá ter uma restrição presencial, então já faz algum tempo que desde a pandemia a gente parou de fazer diferenciação. Se você se inscreve presencial ou online, você assiste presencial quando quiser. Até porque dá pouca gente aqui presencial. Hoje nós temos aqui uns 5 assistindo aqui e uns 10 da produção ali no fundo. Então, não tem diferença, tá? Então você entra aqui para assistir online. Você tem aqui à disposição as informações, você entra com o Facebook ou com o seu login e senha, assinala que o Não Sou um Robô. Às vezes tem dado alguns probleminhas de compatibilidade com alguns proxies, né? Alguns acessos PM e tal, quando começa muita gente a acessar e tal. Então até recomendo que verifique, às vezes se não estiver dando algum problema de acesso, às vezes é dependendo do local que você está acessando, tá? Acessou, você vai ter aqui o ambiente de aulas aqui então, aliás, coincidência ou não, né, questãozinha que caiu na prova do CFC, tá, bem o que eu estava passando aqui, corrupção passiva, tal, diferenças e tal, e caiu na prova em penal, caiu em penal comum, corrupção passiva do CP, e caiu também em direito penal militar, tá, então você vai ter aqui, o espaço onde você vai ter o download dos materiais, tá? Embora, assim, eu sou sincero em dizer que para baixar os conteúdos oficiais ali da PM, eu até recomendo que baixem direto ali da fonte recomendada no edital ali, tá? Não que não possa baixar de qualquer outro local, tá? Mas até recomendo que pegue direto ali do recomendado do edital, é óbvio, excetuadas as normas, né? As normas, como por exemplo ali, estatuto e tudo mais, eu vou passar para vocês a versão mais atualizada certinha, que é a mesma do CFC, que já está disponível até, né? Mas de repente algum documento interno, como POP, etc., eu até sugiro que peguem ali direto do site da PM a última versão e pronto, tá? Agora, claro, a legislação, eu passo para vocês a versão toda atualizadinha, que aliás a do CFC já está toda atualizada, tá? Tanto penal, militar, quanto legislação institucional, e foi a mesma. Mas você tem aqui o download do material do slide que o professor está usando. Então esse slide aqui, por exemplo, vai estar à disposição para fazer download. Você tem aqui também o campo para marcar a aula assistida ou não, que fica marcado a aula assistida, que fica o tique aqui, né? Tipo do WhatsApp ali. E você tem aqui o campo também que você pode assinalar para revisar ou não. Então uma aula que você viu que é essencial, é muito boa, marca ali para revisar. Aí aqui tem a sequência dos conteúdos, os conteúdos estão bem selecionados, bem separados, tá? Então assim, vocês hoje no CFS, o que vocês têm? O aulão que foi dado do CFC 2021, que eu recomendo muito assistir, tá? Foi incrível o resultado, a gente matou muito mesmo de questões. É claro que, foi um aulão de 6, 7, 8 horas, né? Teve até reclamação lá de quem
e não estudou concurso, coisa, porque eles sabiam as questões. Não, claro que o que acontece é que eu passo por tudo, então eu acerto muita coisa, né? E outra coisa também, como eu já havia falado, tem coisas que aparecem no edital que dá muito na vista. Eles vão lá, nunca estava aparecendo um artigo tal lá, daí eles acrescentam aquele artigo. Pô, fica muito evidente que provavelmente vai ter uma questão daquilo. Então, vou comentar sobre isso também. Então, eu fiz uma aula que eu recomendo que vocês assistam também, que foi as 50 questões prováveis do CFC. Essa, vocês assistem acelerado. Por que eu recomendo que vocês assistam acelerado? Porque eu vou fazer agora para vocês, só que nessa ficou aberto para todos, tá? Essa aqui foi feita pelo YouTube e ficou aberto para todos. Só que foi uma aula que eu particularmente considero que foi tão boa, que dessa vez, né, modéstia à parte, eu acho que ela foi tão boa, eu acertei tanto, que dessa vez eu vou fazer fechado, vou fazer só para o pessoal do curso mesmo, essas 50 prováveis questões do CFS. Mas eu recomendo que vocês assistam essa também do CFC, tá? Hoje eu vou dar uma pincelada só no que eu vou fazer nessas 50 questões prováveis para o CFS, e essa aula que estou gravando hoje aqui, que é uma pincelada, que é a abertura do curso, etc., vai ficar aberto para todos. Mas a exclusiva mesmo aqui das 50 questões e outros pontos que eu vou dar de dicas essenciais, aí vai ficar só para o pessoal que está no curso mesmo, tá? Aqui você tem alguns pontos que foram deixados do CFC, porque são interessantes mesmo, são importantes. E aí vocês vão ter as aulas que foi pensado e deixado só o conteúdo que era útil mesmo e que foi dado agora no CFC, que foi exatamente igual o conteúdo que vai cair agora no CFS. Então, aproveitem, porque as aulas que estão dispostas aqui, elas estão com um conteúdo, eu diria que para vocês, melhor até do que o CFC, porque elas já foram gravadas agora para o CFC, foi deixado só o que caiu e depois ainda foi gravado, focado no CFC, e agora o edital de vocês caiu praticamente igual ao CFS. Então, assim, se tem um conteúdo que está muito completo mesmo, amplo, completo, né? E focado, é o de vocês do CFS. Melhor até do que foi o CFC ainda. E eu vou falar depois com as meninas também, até você já pode até ir dando uma olhada, tá? A Lu e a Mari. O que o Tenente Nicolas gravou ali da Lei Maria da Penha, também da de abuso de autoridade, da de drogas e a de drogas, Maria da Penha, abuso de autoridade. Tem mais uma que eu estou esquecendo. Eu acho que tem mais uma, não? Talvez tenha mais uma ali, que foi adicionado agora, não caiu no CFC, mas vai cair no CFS, e aí pode ser que ele já tenha gravado ali para o CFO, aula nova, então vamos botar para eles à disposição também ali como extra, porque eles já vão ter isso daí já gravado também, tá? Embora o Tenente Nicolas vai gravar para vocês, isso vai fazer aqui essa gravação, mas ele acabou de gravar para o CFO, salvo engano, alguns desses conteúdos, então já vamos botar para vocês também à disposição, tá? Já atualizado. Aí, direitos humanos, técnico de polícia ostensiva, documentos operacionais, penal, processo penal, legislação de trânsito a parte de 2019, legislação institucional, direito militar está muito completo, penal e processo penal, português avançado, prevenção ao crime, programas institucionais, simulados, material de estudo e calendário. Como é que é a prova agora dos senhores, então? De acordo com o edital lançado. Nós temos um pouquinho menos de questões de prevenção ao crime, mas o conteúdo é o mesmo lá, então vai ser bom até porque você vai ter bastante questão do CFC, inclusive lá foram 5 questões, aqui são 4, né? Programas institucionais é o mesmo número de questões, 2 novamente, tá? Então praticamente igual, vou falar já um pouco sobre isso aqui daqui a pouco. Técnico de polícia ostensiva, 5 questões, lá foram 7, então dá para aproveitar para estudar aqui bastante, tá? Dos cadernos, ali de tudo que teve de questão, fornecida, etc. Aqui vão ser só 5, né? Documentos operacionais, 5 também. Aliás, 5 também não, lá eram 6, aqui são 5. Direitos humanos, 5, aí é igual. Penal e processo penal, 5, lá eram 6, salvo engano. Legislação de trânsito, 4, lá eram 5, salvo engano, aqui diminui um pouquinho, e aí aqui vem o peso maior, que é a legislação institucional, 6 questões. Legislação institucional está completo, todas as normas ali trabalhadas e extremamente atualizadas, mas como são 6 questões, eu botei uma carga horária grande para eu trabalhar novamente com vocês tudo. Então, eu vou novamente passar por tudo, dando uma revisada em todas as legislações institucionais,
apesar de que vocês podem aproveitar o conteúdo que está lá gravado do CFC, porque foi gravado conteúdo por conteúdo bem específico, tá? Tópicos de penal militar, processo penal militar, a mesma coisa. Está gravado tudo, completinho ali, tudo que cai. Mas, como são 6 questões e para vocês cai mais pesado um pouquinho, eu botei aqui para passar cerca de 8, 10 horas aulas para a gente passar com calma tudo novamente, né? Bem com atenção. E português é a mesma coisa. Tem vasto conteúdo, tem o português avançado com o professor Sidney, tem todas as aulas foram gravadas, tem o português comigo ali, porque cai documentos oficiais, caíram 2, 3 questões até da minha parte ali na prova passada, só que para vocês cai 8 questões, é mais ainda, então tem que focar em português. Então eu falei para o professor Wilson para ele dar ali umas 12 horas, para ele dar bem tranquilo, talvez ele grave até 15, e eu ainda vou gravar mais 3 só da parte que é de documentos oficiais, portaria, né? Toda aquela parte ali com vocês para que caiu 2 questões até, se não me engano, na prova do CFC. Depois eu vou falar sobre isso da prova do CFC. Conteúdo programático aqui, como vai ser tratado no curso? Bom, aqui prevenção crime não mudou nada, exatamente igual ao CFC, inclusive saiu com os mesmos erros que no CFC, tá? Então, assim, uma observação. No CFC saiu esse conteúdo, dias depois saiu uma errata corrigindo. Por via de dúvidas, eu na época trabalhei os POPs, inclusive tanto o POP certo quanto do número errado. Como ali a gente depois saiu uma errata e a gente viu que realmente não caía o POP, por exemplo, lá, aqui está citado o 10.2, e o 10.2 é o de eventos do choque, é específico do choque. Eu trabalhei os dois, por via de dúvida, mas logo depois saiu uma errata corrigindo para esse número. Dessa vez, provavelmente, não vou, né, negar, não é crítica, né, mas provavelmente Ctrl+C, Ctrl+V não perceberam, saiu os mesmos erros que saiu, né, numeração aqui do POP, do que saiu no CFC. Então, eu já botei aqui o correto, tá? Então, POP 102.1.1, análise e resolução de problemas de segurança pública. O 102.5.1, consultoria de prevenção ao crime residencial condominial. O 103.5.1, vistoria preventiva de ordem pública em eventos desportivos. O 103.8, que o certo é ponto 1, mas saiu escrito ponto 14, que é de fiscalização de ambulantes. O 105.10, o certo é ponto 1, mas saiu escrito ponto 2, que é o gestão de segurança em praças esportivas. O ponto 2 é o do choque, é específico do choque, não faz sentido cobrar o do choque, tá? E aí depois é corrigido para esse. E o 106.1.2, que é atendimento preventivo pós-crime comercial, disponíveis aqui, então, na intranet. Prevenção ao crime, então, eram 5 questões de CFC, nessa prova são 4. Então, o que eu vou trabalhar com vocês? Por que eu botei pouca carga horária aqui? 1 a 2 horas aproximadamente. Porque eu só vou trabalhar com vocês como é que isso aqui foi cobrado no CFC, para que vocês entendam, e como vai ser as prováveis questões que devem ser cobradas para vocês, as dicas que eu dou ali então. Vocês vão ver que eu acertei muito, eu falei assim, ó, foco nas atividades críticas, né, e nos erros a serem evitados. Não deu outra, foi o que mais caiu nas questões. Eu vou falar com vocês daqui a pouquinho sobre isso daqui, tá? Então vai ser 1 ou 2 horas só, por quê? Porque já tem todo o conteúdo gravado e bem trabalhado com questões e tudo, passando questões, inclusive muitas caíram quase iguais na prova ali, dentro do que eu já imaginava que ia cair, tá? Mas eu vou focar aqui então nas questões que foram cobradas e passando as prováveis questões, tá? Programas institucionais também saiu com o mesmo erro. Saiu lá escrito aqui, ó, marco conceitual de vizinhos, ok, e o ato 608/2020, o correto é 2019. Eu estou pondo essa errata aqui por minha conta, não teve errata lá ainda, mas provavelmente eles devem fazer uma errata, tá? Porque no CFC foi a mesma coisa, não existe 2020, é 2019 esse ato aqui então, que fala da segurança escolar. Também proteção à mulher, também aqui o de rede rural, que eu falei, isso aqui deve aparecer, nunca apareceu, apareceu agora, deve cair, não deu outro, caiu no CFC bastante. Então tem coisa que é muito óbvia, né? Repositório de boas práticas, nunca tinha caído, mas eu falei, mas cuida aqui com esse ponto, aquele e tal, foi exatamente o que caiu na prova, caiu o repositório de boas práticas também. Agora eu falo para vocês o quê? Nunca apareceu isso aqui. Aí botaram agora do ProErd. Então não precisa
ser mágico para imaginar que é porque deve ter questões disso daqui aparecendo na prova, né? A única coisa que eu sempre falo é que eu imagino que seja assim, não tenho certeza disso que eu vou falar, mas geralmente eles fazem lá, reúnem lá os instrutores lá que vão fazer as questões e mandam produzir, vamos supor, aqui são 2, eles mandam produzir 4 questões. Então pode acontecer de às vezes, apesar desse conteúdo novo aqui previsto, não cair, vamos supor, nenhuma questão. Pô, mas como é que pode botar um conteúdo novo, não quer nenhuma questão? Porque eles vão lá, fazem lá 4, 6 questões e sorteio daquelas questões e aí cai 2. Pode ser que, então, com certeza eles devem ter feito questão disso daqui, que é um conteúdo que nunca apareceu. Primeira vez que aparece, do ProErd. Com certeza foi feita questão. Vai cair na prova de certeza? Talvez não, porque daí no sorteio das questões que vão cair, pode não cair. É um exemplo que eu vou dar daqui a pouco, quando eu vou falar aqui de direitos humanos, tá? Mas com certeza isso daqui tem que ter muito foco nisso, que deve ter questão daqui, tá? Problemas institucionais são só 2 questões novamente, já tem todo o conteúdo tratado, é óbvio, eu só vou tratar com vocês aqui sobre as questões cobradas e prováveis questões, onde aí vai ter aqui as prováveis questões desse conteúdo novo, que é o do ProErd aqui, né? Que fala sobre o ProErd então, tá? TPO, que lá no CFC são 7 questões, o conteúdo ficou igualzinho, POP 0106 ao 06. Até a gente tentou fazer o seguinte, eu falei com a João Mário Luiz, falei assim, na época, né? Falei assim, pô, dá uma passada também em alguns POPs aí interessantes, como de furto, roubo, lesão corporal, entre outros. E eu trabalhei também com o pessoal isso, falando assim, ó, bom, não se sabe, né? Como pode cobrar todos os POPs, vai que cobra outros POPs, né? Mas não, acabou caindo só mesmo do 01 ao 06 e bem focado no que a gente já imaginava, que é o quê? Atividade crítica e erros a serem evitados, principalmente, tá? Mais alguns pontos ali que eu vou falar daqui a pouco. Então aqui, o Mário Luiz ele vai dar os encontros dele aí cerca de 2 horas apenas, porque o conteúdo já está todo tratado, só que ele vai trabalhar aqui questões cobradas e prováveis questões dentro disso daqui. Então vai dar uma trabalhada no que foi cobrado e como que pode ser cobrado ali, né? O conteúdo já está todo bem passadinho ali, dos 6 POPs ali, dos principais pontos. Documentos operacionais, tivemos alguma novidade aqui também. Tivemos o quê? O conteúdo aqui se repetiu, só que dessa vez eles não colocaram esse POP 07 de 2019, que ele até apareceu nas questões, mas assim, não foi lá muito específico o conteúdo cobrado dele, foi mais do 37, tá? Dessa vez eles não colocaram ele, tá? Então dessa vez ele não está previsto, então tiraram ele aqui. Em compensação, inseriram aqui o Código Penal e Processo Penal, penal e processo penal inteiro, né? Isso aqui é só uma salvaguarda, tá, pessoal? Não muda nada. É o quê? É para evitar algum recurso quando eles fazem uma historinha. O policial chega na ocorrência, atende assim, assim, assado, e acontece agora. Aí o aluno alegar daqui a pouco, mas isso aí exige um conhecimento de direito penal, e ali não está previsto o Código Penal. Então eles botaram aqui o Código Penal e Processo Penal. É para quê? Provavelmente a prova tende a ter um pouco mais de questões de historinha. Guarnição chega no local da ocorrência, briga de marido e mulher, o que deve fazer, assim, assim, assado. Não muda muito em termos de que as questões virão em cima de, pode fazer um BOTC se a ocorrência envolveu lá Maria da Penha, vamos supor, aí não pode, né? Tal, aí é BOPA ou BOCOP. Então, não muda muito nisso, só que eles botaram aqui o penal, processo penal, para poder envolver uma historinha que envolva penal, processo penal, sem haver questionamento. É mais nesse sentido. O restante aqui não mudou muita coisa. Então, também nesse ponto, o Samuel vai trabalhar com vocês aqui 2 a 3 horas aproximadamente, porque o conteúdo dele também está todo trabalhado, só que eu pedi para ele tratar das questões cobradas e das prováveis questões e trabalhar o máximo possível com casinhos simulados, né? Fala com eles lá assim, ocorrência, chegou a guarnição, lavra o quê? Tem que lavrar lá o exame de lesão corporal, né? O pedido de lesão corporal, tem que fazer algum documento correlato, quais documentos vai ter que fazer, tal, o que vai ter que gerar para o ofendido, tal. Então, pedi para ele trabalhar bastante casos assim, né? Com questões, principalmente, nessas 2 a 3 horas, complementando, que é o que é bem provável de cair nessa prova, então, pelo que eles botaram aqui. Quando eu falei com ele, ele já disse assim, foi bem o que eu pensei também. Quando eu vi isso daí, eu já imaginei, deve botar isso daqui para poder fazer historinhas, né? Umas situações aí práticas.
Direitos humanos, ó, direitos humanos, aconteceu o que eu falo. O que acontece? Nunca tinham posto isso aqui, artigo 5º e 6º, e estatuto, né? Declaração de Direitos Universal de Direitos Humanos, ok, beleza. Aí o que houve? Caiu uma questão daqui, eu já vou falar sobre isso daqui a pouco, sobre a incidência das questões, né? O restante foi tudo artigo 5º e 6º em peso, que aliás, eu sempre falo, né, para estudar bastante aqui, principalmente artigo 5º, o 6º nem caiu nada, e daqui não caiu nada. Para que botaram o estatuto então se não caiu, coronel? Provavelmente aquilo que eu falava, né? Fizeram questões daqui, fizeram do artigo 6º também, mas no sorteio, no azareio ali, não caiu essas questões aqui, né? Acabou aparecendo quase tudo, eram 5 questões, se não me engano, foram 4 do artigo 5º e uma da Declaração Universal de Direitos Humanos, tá? Mas, novamente, tem que estudar aqui? Tem que estudar, porque pode ser que dessa prova caia. Aliás, eu sempre falo, eu não sei até que ponto, acredito que não, né? Acredito que não, isso que eu vou falar agora. Mas eu não sei até que ponto, de repente, não podem ter sido feito um banco de questões e metade do banco de questões, parte do banco de questões foi aproveitar para o CFC, a outra parte guarda para o CFS. Então, não é de se duvidar, às vezes, também, que não caiu nenhuma questão dessa, agora pode ser que caiam 3 aqui dessa daqui, né? Vamos supor, porque estava no banco de questões, não caiu lá, caiu aqui. Então, são coisas que eu vejo pelo que eu imagino do que é óbvio, da técnica, de como se faz as provas e tal, e por isso que às vezes eu acerto muita coisa. Por exemplo, essa aqui não caiu. Eu aposto que agora talvez tenha uma chance maior de cair, porque se é banco de questões, não caiu lá, vai cair para cá, as questões que foram produzidas, né, dessas aqui, tá? Então, direitos humanos, o professor Juliane vai trabalhar com vocês também cerca de 2 a 3 horas aqui, tratando principalmente de questões cobráveis e o que ela acha que vai cair. Observe que até agora as cargas horárias aqui sem muita ênfase, porque o conteúdo está todo gravado e bem atualizado. O que procurei dar mais ênfase foi aqui, ó, penal e processo penal. Nessa parte não teve nada de alteração, em compensação apareceu agora. Era 9.099, que eu estava querendo lembrar, tá? Vocês falaram que não tinha mais nenhuma, ó, tem... 9.099. 9.099, juizados especiais criminais, né? Tem a parte civil também, coronel, essa lei é grandinha, coronel. É grandinha, mas obviamente, pessoal, se a matéria é penal e processo penal, o foco é na parte criminal, é a parte final dela ali, tá? Então, não percam tempo lendo a parte civil, né? Que vai falar da conciliação, tal. A parte que tende a cair é a parte penal, tá? Então, 9.099, 11.340, que é a Maria da Penha, tá? Aqui ficou um 5 sem querer, aqui eu devo ter deixado, que eu apaguei o resto da frase para ficar mais curto e talvez ficou o 5 ali sem querer, ou se bobear tá lá também. Mas assim, a 11.340 é a Maria da Penha, vulgarmente falando, né? Grosseiramente falando, aqui é a Maria da Penha. A 11.343 é a de drogas, tá? Falando de forma grosseira, é a de drogas. E a 13.869 é de abuso de autoridade nova. Não preciso dizer que se essas leis aqui apareceram agora é porque vão ter questões em peso dessa parte aqui, tá? Então, foco nessas 4 normas aqui, então, que não apareceram. O tenente Nicolas vai focar principalmente falando dessas aqui, nas 9 horas aí, ele falou que para ele é suficiente estar umas 9 horas aí que ele vai gravar, 9, 10 horas, né? Então, ele vai focar principalmente nisso, porque essa parte aqui já está ok, está bem passado, ele acabou de passar, mas essa parte aqui ele vai tratar novo, e aí, como eu falei, vamos ver o que ele gravou, se gravou alguma coisa já para o CFO lá, vamos disponibilizar aqui também o que tiver, inclusive conteúdos que ele já gravou, disponibilizar também dessa parte, que a gente tinha tirado, para o CFC a gente tirou, porque não caiu. Tem uma aula Sim. muito boa, atualizada, Isso. de autoridade, drogas... Exato. Tem aulas bem atualizadas disso aqui, e a gente tinha cortado para o CFC porque não caiu, mas a gente vai botar agora então para o CFS, porque agora para o CFS resolver incluir aqui o conteúdo novamente, tá? Sempre tomando cuidado que essa lei é bem nova, né? E nós tivemos, essas aqui não teve atualização nos últimos tempos não, tá? Só tem que tomar cuidado aí com as atualizações do penal e processo penal, que aí já está no CFC, ele já gravou, já falou bem sobre essas atualizações. Como, por exemplo, estelionato, essas atualizações que teve toda aí de questão de precisar de ser ação penal pública condicionada, né, etc.
Então, em penal, processo penal, são 5 questões só, né? Não muda muito, mas ele vai trabalhar com vocês aí cerca de 9 horas, talvez até um pouco mais, conforme necessidade, porque aqui sim nós vamos ter não só questões cobradas e prováveis, mas também os assuntos novos, que ele vai tratar, que são esses assuntos ali, tá? Legislação de trânsito é que há um detalhe aqui, eles acrescentaram aqui 2 resoluções, essas 2 não estavam, tá? Até porque essa daqui é 2021, foi bem em cima aí da prova do CFC praticamente. E a 780 de 2019, eu particularmente não sei por que essa daqui apareceu agora e não tinha aparecido antes, já que ela é 2019, enfim. Mas, novamente, tem uma tendência a aparecer questões em cima desse ponto aí, tá? Só que legislação de trânsito nós temos 4 questões só, né? São menos questões aqui, então não tem muito o que tratar, está bem tratado e tal. O professor é Coronel Rezende, mas ele está viajando, está indo viajar para a Europa. Eu acredito que, infelizmente, talvez nós não consigamos gravar com ele, tá? Então eu deixei aqui o substituto, porque realmente dessa vez eu acho que não vai dar, porque ele foi para a Europa lá e eu não sei se vai dar realmente a tempo de ele gravar alguma coisa, então eu deixei aqui, mas confesso que eu acho que talvez não dê, a gente vai ter que pegar um substituto. As aulas dele que estão feitas ali foram muito boas, até a do CFC. Inclusive, assim, ó, pessoal, não deixa de assistir o aulão de véspera que a gente fez do CFC, já para iniciar os estudos de vocês, porque foi espetacular. Inclusive a dele, tá? Também. E muita coisa boa ali, muito conteúdo bom mesmo, que quando você pega a prova, você fica assim, pá, pô, isso aqui eles deram antes do dia da prova, porra, era só ter assistido, tal. Muita coisa que bateu certinho, tal, dicas ali, então vale muito a pena, tá? E aí, claro, fica o conselho também para quando tiver a de vocês assistirem, porque é muito proveitoso. Às vezes é aquela, mas no dia da véspera eu posso estudar por conta própria. Pode, mas acho bem difícil que você tenha esse feeling que tem os professores, tá? Que matam muita coisa ali de questão que vocês às vezes não se tocam muito, né? De como pode sair a questão. Pô, teve uma, por exemplo, que eu falei de processo penal militar, que era um artigo que não costumava aparecer, e apareceu praticamente, se eu não me engano, apareceu 2 vezes, até apareceu repetido, ou foi uma novidade que apareceu, que eu falei assim, isso aqui está meio que repetido o conteúdo, em penal e em processo penal militar. Então, pessoal, que é o quê? Os crimes que dispensam inquérito policial militar. Ele apareceu em processo penal militar, o artigo que fala daquilo, que se eu não me engano, artigo 28 por ali, mais ou menos, do processo penal, e apareceu, eles puxaram os artigos do Código Penal também, militar, lá da frente, do nada, puxaram aqueles artigos ali. Aí eu falei assim, pô, tem grande chance de aparecer isso aqui na prova, pessoal, dispensa de inquérito policial militar, não esqueça então. Então é aquele, o desobediência ao juiz, tal, não sei o quê, e citei os 2 crimes, tanto por extenso quanto o artigo, e caiu na prova os 2 artigos por extenso, né? Numa das questões, numa das assertivas, não foi a questão inteira só sobre aquilo, mas aquilo ali era essencial que você tivesse conhecimento. Caiu também sobre inquérito policial militar, que eu falei, conceito de inquérito policial militar, eu falei, isso aqui é importante, caiu lá o conceito de inquérito policial militar, dispensa de inquérito policial militar. Então, é difícil a pessoa que não é professor ter essa percepção, né, do que é possível de cair pelo que apareceu no edital e tudo pela tendência também, etc. E foi o que acabou ocorrendo em muitas questões, né? Então, está gravado lá, vale a pena assistir, tá? E como eu falo, assim, coronel, mas agora é uma outra prova, tal, mas banco de questões, às vezes é feito banco de questões, metade das questões caiu aqui, outra metade lá, então não é de se duvidar também que daqui a pouco tenham questões parecidas, numa mesma fonte, etc, né? Acho que faltou uma resolução ali do trânsito. Faltou? Pode ser que eu tenha... A 789 de 2019. 789, eu acho que eu confundi na hora de escrever. Não, tá certa essa. 798. Não, pois é, aí eu digo, eu devo ter, na hora de escrever, eu olhei uma por uma ainda pensei assim, e aí de repente eu olhei 789, eu olhei aqui e achei que já estava escrito. Então tem a 789 ainda também, né? 789 que eles acrescentaram agora. Que acrescentaram agora. Eu sabia que eram 3, só que aí na hora de olhar eu olhei assim, não, então acho que eu estava equivocado, era só 2 mesmo. Mas então são 3 mesmo, é a 789 de 2019 e essa é a 798 de 2020. Essa já estava. A 789 de 2019 é que não estava, são 3 mesmo. Eu sabia que era 3, mas na hora de escrever eu pensei assim, não, acho que me enganei então. E aí acabei confundindo ali.
Então tá. Apesar de que as questões da prova foram muito mais assim CTB e, claro, com um pouco de conhecimento dessas resoluções, mas pelo CTB principalmente, né, as respostas. A trânsito até tem dado sempre um pouco de polêmica, porque muitas vezes o conhecimento das resoluções acaba sendo necessário e mesmo ela não estando citada às vezes. Deu um pouco de questionamento isso na prova, na última prova até também, tá? Então, legislação de trânsito. Legislação institucional. Esse não mudou nada o conteúdo. Coronel, foi aprovada a nova lei ali e tal, devo me preocupar? Não, tá, pessoal? Eu vou dar mais uma olhada com atenção na lei que acabou de ser aprovada, né? Alterando os subsídios a contar do ano que vem, mas a princípio ela não altera nada substancial das normas que já passaram, tá? Então elas estão bem atualizadas, essas normas aqui. Felizmente, não saiu nada ainda, quer dizer, é ruim para a gente, mas diga assim, mas não saiu nada para a prova, né? É bom. Não saiu nada a respeito aí da inatividade, que tem que ser legislado sobre isso até final do ano agora, então provavelmente vai vir um pacote de alterações ainda sobre inatividade até final desse ano, mas não veio ainda. Então fique despreocupado, está tudo bem atualizadinho, estatuto, 318, carreira de praças aqui, 587 de remuneração, de ingresso, lei de ingresso, né? 765 de remuneração, essa é a atual de remuneração, tá? Essa aqui, aí saiu a nova de remuneração, mas a nova de remuneração ela só manda que seja pago com índices ali, né, percentuais de correção. Então, a princípio, ela não faz grandes alterações, mas eu vou dar uma olhada ainda se tem algo que se preocupar. 16773, que é a de escalas, tá? E o decreto 12.112 de 1980, o RDP-USC, que quando chegou nisso daqui eu já falei assim, ó, já mudei o que eu vinha dizendo, não estudem e tal, eu já falei assim, ó, estudem porque se estão botando é porque tende a cair. E como as tratativas de um novo regulamento não estão muito aí adiantadas, então eu já começo a dizer para vocês assim, ó, continuem estudando porque ainda vai cair durante muito tempo ainda mesmo e as questões que caem são bem fáceis, não dá para perder, então bem tranquilo, tá, pessoal? Mas é o que tem caído. Legislação institucional são 6 questões. Então aqui, apesar de todo o conteúdo estar todo trabalhado e bem trabalhado, com slides novos, bem legal mesmo, tá? Que eu recomendo que vocês assistam, as aulas estão bem bacanas. Eu vou trabalhar com vocês aqui cerca de 6 a 9 horas, começando já essa semana, para a gente trabalhar com bastante atenção de novo, passando os principais pontos. Porque às vezes também a pessoa sempre tem uma pegada diferente, quando dou aula um momento diferente ali, passo algum ponto, já vou comentar as questões que caíram e tal, então eu recomendo que assistam as aulas novas que eu vou fazer, mas todas as aulas gravadas estão extremamente atualizadas e dentro do conteúdo novo, tá? Só que aqui é importante ter muita atenção, são 6 questões, então um peso maior para essa prova. Direito militar também não mudou nada do que caiu, tá? Mas, ó, aqui tá os artigos que eu falei para vocês que eles chamaram a atenção, né? Botaram ali uma alteraçãozinha ali, puxaram, né? E aqui também, nesse ponto. Então, penal militar, processo penal militar, só que agora para vocês são 6 questões. Então, eu vou trabalhar com vocês em 8 a 10 horas para a gente trabalhar com bastante calma, bastante atenção. O meu objetivo é fazer, eu não botei previsto aqui, tá? Mas é fazer também alguns encontros de Zoom para a gente trabalhar também alguns reforços dos cadernos que vão ter, extra que vão ter nesse curso aqui também, tá? Tratar tantas questões que foram cobradas, só que são poucas, são só 3 no CFC, mas quanto as prováveis, que para vocês são 6, né? Revisão completa aqui, focada, né? Então, apesar de estar tudo gravado, Coronel, tudo que está gravado ali está bem atualizado e aproveitável? Sim, está tudo passado direitinho, mas eu vou trabalhar de novo com vocês aqui com mais calma ainda agora, de 8 a 10 horas. Ali ainda foi um pouco acelerado no CFC. Para vocês eu vou trabalhar aqui mais calma, porque é uma matéria muito importante, são 6 questões. Então, são as 3 principais aqui, né? É legislação institucional, direito militar e o português, nem preciso dizer assim, ó, estudem à vontade português, não economizem no estudo de português, porque são 8 questões, né? Então, primeiro ponto, nós temos aqui essa parte, que é a parte principal, que vai da página 29 a 121, que nada mais é do que regras de português.
Acentuação, uso de vírgulas, pontuação, porquês, por exemplo, né? Eu sempre gosto de falar do porquê, caiu a questão sobre os porquês na última aí, né? O uso dos porquês, né? E aí na última eles botaram também esse ponto aqui, ó, que é a adição que foi feita. Nessa adição tem grande conteúdo que fica mais para mim, que é falando sobre fecho de comunicações, respeitosamente, atenciosamente, por sinal foi uma questão que caiu. Fala sobre os documentos oficiais que tem, né? Então, comunicação interna, ofício, portaria, tal, e foi o que caiu também na prova, né? Então, como nós vamos ter agora 8 questões, mais ainda do que foi no CFC, né? Com certeza deve cair novamente umas 2 ou 3 daqui e o restante daqui. Aí eu falei para o professor Wilson para trabalhar com vocês aí bem tranquilo, e vocês têm lá as aulas gravadas do português avançado do professor Sidney também, tem todo o conteúdo que ele gravou e ele vai trabalhar com calma com vocês aqui, já começa amanhã até, e se precisar até mais carga horária também, porque é muito importante, porque português são 8 questões, então tem que estudar com foco aqui então. Então ele vai trabalhar umas 12 horas aí, talvez até um pouco mais, e eu vou trabalhar mais umas 3, tratando só em cima dos pontos aqui dos documentos oficiais, né? E ele do restante aqui do português. Além disso, nós vamos fazer aí os 2 simulados novos, né? Mas os simulados que tiveram no CFC são extremamente úteis e proveitosos, tá? Façam ali com atenção, foram muito bem elaborados e ajudaram bastante. Mas nós vamos fazer 2 simulados novos, se eu não me engano, um está previsto até para a semana que vem, ou na próxima, né? E o outro é dia 17, então não é semana que vem, é a outra semana, né? E aí mais lá para frente, um outro, né? E além disso, eu inseri esse conteúdo que eu achei interessante também, que o pessoal sempre ficava assim, eu não tenho gabaritando, mas eu queria que tivesse mais questões, dicas e tal, então eu botei também, vai ter aí 3 cadernos novos de questões, dicas de estudo, então são algumas questões principais aí e tal, que o professor acha interessante que você trabalhe e tal, e também dicas de estudo vão estar lá nesses cadernos aqui extras aqui, que vão dar um reforço para vocês. E além disso, eu pretendo aqui trabalhar eventualmente em Zoom, conversar com vocês sobre essas questões e tal. Aliás, foi muito proveitoso se vocês olharem os aulão de véspera, na verdade, CFC, nos últimos 3 dias, eu fiquei fazendo aulão de véspera, entre aspas, com o pessoal falando sobre todas as matérias que eu estava dando para o CFC, né? E eu fiz isso nos últimos 3 dias que antecederam a prova, né? Infelizmente, o CFC teve 900 vagas e tinha muita gente inscrita no curso e concorrendo. Nesses aulão que eu fiz de véspera, em que eu ficava mais de 1 hora conversando com o pessoal sobre o que eu achava que ia cair, sobre as questões e tal, dava 50, 40 pessoas participando. Parece muito, mas era pouco, porque quando lotava mesmo, dava mais de 100, 200, 300 pessoas, né? Só que o pessoal é relaxado, o pessoal é preguiçoso, essa que é a verdade, né? Como eu estava fazendo uma aula extra, eu fiz na quarta, eu fiz na quinta, fiz na sexta, no sábado a gente fez aulão de véspera. Aí dava bem pouca gente participando. Aí depois vem o pessoal lá falar, como é que ele adivinhou a questão? Não, é que eu adivinhei mesmo, amigo. Eu fiquei 3 dias fazendo aulão de véspera com o pessoal, né? Quem participou, é óbvio que naqueles aulão de véspera ali, foram cerca de 3, 4 horas que eu gravei extra ali, né? Eu tenho que acertar alguma coisa também, né? Falando tanta coisa com o pessoal, né? Só que assim, minoria que participa, infelizmente. Eu lembro que teve uma sexta-feira que eu estava gravando com o pessoal, eu acho que deu 20, 30 pessoas só, sendo que a prova era no domingo, né? A Jucimara era uma das que estava, acho que lá, né? Estava quase sempre, apesar de que a prova nem era dela, mas ela estava lá, né? Então, então, pessoal, é isso aí, é o que faz a diferença, né? Teve gente depois que veio agradecer, falou, coronel, meu Deus, as aulas que o senhor fez extra ali foi diferencial, né? Mas infelizmente o pessoal é preguiçoso. Quando chega ali, tá chegando, não, vou assistir só o aulão de véspera, tal, não sei o quê. Não, um monte de conteúdo extra que a gente fez ali e muita gente não assistindo. Tá tudo à disposição, né? Essas aulas extras também gravadas, né? Como aulas de véspera, tá? Você vai ver que de véspera tem a de véspera mesmo e tem umas que eu gravei antes ali que eu fiquei gravando com o pessoal, tá? Fazendo com o pessoal. Inclusive essas de extras aqui,
Muitas delas eu fiquei resolvendo questões que até eram do Gabaritando tal, e tá à disposição de vocês também ali e tal, então vale a pena assistir e ver, vocês vão ver que às vezes eu resolvo uma coisa, caiu na prova quase igual, tá? Acompanhamento, gravação e materiais extras, tá? E esses 3 cadernos aqui que vão ser um diferencial, bem legal então. Tá à disposição aqui de vocês aqui os telefones para contato, tá? Caso precisem. Sempre quando for relativo ao sistema ali, ao online, né, deu algum problema tal, o número é o do WhatsApp, é esse aqui, WhatsApp aqui e tal, né, e tem o site ali então, né, e o da BVO se você quiser, às vezes, para assistir presencial. A sala de aula tem dado bem tranquilo, mas caso tenha dúvida, né, se vai estar à disposição aqui para assistir presencial ou não, sempre tem que marcar, tá? Agendar ali, ver com a BVO. Às vezes pode ter alguma troca de horário e tal, então façam sempre o contato aqui se for assistir presencial, tá? E o número da concurseria é um número estranho, mas é o WhatsApp mesmo, tá? Esse número aqui, tá? Então, se precisar fazer contato, as meninas estão lá 24 horas à disposição de vocês, pode falar com elas à vontade, elas estão aqui presentes, por isso que eu estou falando isso daí, tá? Elas só não vão responder, mas estão à disposição. Tá? Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que gostem do curso, então, e vamos para mais um ponto agora, então. Se você está assistindo isso daqui agora para ver como é que é o curso, tal, não sei o que assistir, assista a aula sequencial que eu vou falar agora sobre como caiu no CFC, tá? E se você está assistindo já depois de mais 1 ou 2 dias aqui, assiste daí a aula bem importante das 50 prováveis questões de CFS que vai estar à disposição aqui também, então, tá? Valeu!